Num cenário internacional de crise e pandemia, os Estados Unidos viveram as eleições presidenciais mais polarizadas de sua história recente, com participação recorde de eleitores. Na soma dos votos, as projeções apontam a vitória do democrata Joe Biden, mas o atual presidente e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, contesta esse resultado, fazendo declarações polêmicas e acusações de fraude eleitoral. Em meio ao processo, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou claro seu apoio a Trump. Que impacto a decisão eleitoral norte-americana pode ter sobre a política externa do Brasil e sobre a relação entre os dois países? Tema para o Cidadania Mundo. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa o professor João Feres, que é doutor em ciência política pela City University dos Estados Unidos, em Nova York, é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro. Professor, muito obrigada por conversar com a gente. A gente viu aí nessa abertura eleições muito polarizadas, com voto, participação recorde de eleitores, o primeiro mais votado da história dos Estados Unidos em voto é o democrata Joe Biden, o segundo mais votado, republicano Trump, mostrando que essa polarização levou os eleitores a um processo que, na avaliação do republicano, do atual presidente, Donald Trump, não chegou ao fim ainda, e o presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de só se pronunciar mais para frente, não declarar a vitória ao democrata. Que impacto isso tem sobre as nossas relações com esse futuro governo? Oi, tudo bem, Angela? É um prazer estar aqui no programa de vocês. Na verdade, a pergunta que você coloca é bastante complexa, ou seja, tem vários elementos aí, né? Mas me parece o norte dela, qual é o significado, né, ou possíveis consequências dessa posição que o governo brasileiro tomou frente à eleição, o resultado das eleições dos Estados Unidos. Eu acho que é interessante a gente comparar, por exemplo, com a posição que Israel tomou. Israel é governada por um político de extrema-direita também, como o Brasil, né, o Benjamin Netanyahu, que foi, durante a gestão do Trump, um aliado do Trump sempre, né, abertamente, muito mais ativamente que o Bolsonaro, inclusive, porque, entre outras coisas, porque o envolvimento de política externa dos Estados Unidos com Israel é muito mais intenso e maior do que no Brasil, apesar de Israel ser um paísinho muito pequeno e o Brasil ser um gigante, né? Essa é uma das... Eu ia dizer infelicidade, mas talvez não sei. De qualquer maneira, essa é uma característica da política externa americana, né? E o Netanyahu, entre outras coisas, o Donald Trump fez algo que era impensável até agora para um presidente americano, que era transferir a embaixada americana de Tel Aviv, que é a capital, né, formal de Israel, para Jerusalém, né? Que é a capital religiosa e tal, e algo considerado, na verdade, um desrespeito por parte da comunidade árabe, boa parte da comunidade árabe muçulmana. Então, o Trump fez isso, esse gesto simbólico de apoio ao Netanyahu, ou seja, reforçando esse nacionalismo do Netanyahu, e mesmo assim o Netanyahu assim, já telefonou para o Joe Biden, já reconheceu a vitória do Biden sobre o Trump, ou seja, muito provavelmente não porque ele adora o Joe Biden, não preferisse que o Joe Biden ganhasse, mas premido por um pragmatismo que é necessário nas relações internacionais, ou seja, nas relações externas dos países. Assim, não é porque você é de direita ou nem de extrema direita que você vai ser assim necessariamente, estou tentando achar um termo diferente de burro, mas assim, agir de maneira contrária aos interesses do país, entendeu? Os interesses de países são geralmente bastante complexos e eles são discerníveis a despeito da sua posição política. Às vezes eles estão além da sua posição política. Então, por exemplo, tomar atitudes que nem até o Bolsonaro tomou, que ferem interesses comerciais brasileiros para ajudar o Trump na eleição, isso já é alguma coisa que está um pouco fora da alçada, eu acho, das relações internacionais mais saudáveis.
Esse volume de alinhamento do presidente Bolsonaro com o presidente norte-americano Donald Trump agora começa a prejudicar o Brasil na sua avaliação se o governo não tomar uma atitude mais pragmática de afastamento. É isso? Eu acho que sempre prejudicou o Brasil na minha avaliação, não é agora com a eleição, né? Bolsonaro sempre teve uma posição assim de extrema subserviência em relação aos Estados Unidos, algo que não é necessariamente positivo para o Brasil, ou seja, devido à complexidade da pauta das relações internacionais, das relações externas de um país, é claro que algumas posições, é normal que você partilhe posições com um parceiro como os Estados Unidos, que é um parceiro muito mais poderoso, né, geopoliticamente falando, é natural que você partilhe posições com eles e outras nem tanto. Então, assim, um bom presidente da República, um bom administrador da política externa de um país que não é os Estados Unidos, vai ter uma política em relação aos Estados Unidos que pesa os prós e contras das posições em relação a cada assunto, né? É assim que se faz a gestão de política externa, ou pelo menos se faz racionalmente a gestão de política externa. Agora, quando você ideologiza o negócio, aí a coisa fica um pouco problemática. Engraçado que é tradicional, a direita sempre acusou, né, o PT, quando estava no governo, de ideologizar a política externa, a despeito da política externa do PT ter sido muito mais pragmática do que é a da direita agora no poder, né? É irônico isso. Professor, o presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty, durante sua gestão, argumentam que conseguiram, assim, o apoio declarado dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, a organização multilateral que gera aí muita possibilidade de desenvolvimento, empréstimos mais baratos, investimento mais fácil para o Brasil. Agora, diante desse acordo, dessa manifestação que até aqui vinha sendo meramente verbal, esse foi um tiro na água? Olha, Ângela, eu nunca vi uma análise pormenorizada das vantagens e desvantagens de o Brasil entrar na OCDE que me convencesse que entrar na OCDE é bom para o Brasil, porque pode ganhar vantagens, mas também tem várias desvantagens, inclusive perder status de país em desenvolvimento em várias negociações multilaterais internacionais, o que faz com que o Brasil tenha que cumprir metas muito mais estritas, né, do que deveria se não fosse membro da OCDE. Então, assim, como eu não vi argumento que me convencesse que isso seria bom, né? Eu não estou convencido de que é bom entrar na OCDE. E outra coisa, assim, e entrar, tudo bem, vamos dizer, o governo acha que entrar na OCDE é bom, ainda que não tenha produzido isso. Esse é um problema, eu acho, do governo Bolsonaro, que se aplica não só às relações externas, mas se aplica a várias outras medidas tomadas pelo governo. O governo não se preocupa em colocar argumentos públicos, né, que convença as pessoas, os observadores mais sofisticados, por exemplo, que querem debater os tópicos, que convença de uma maneira assim, minimamente racional. Pega a coisa da cloroquina, por exemplo. O presidente definiu quantas vezes que a cloroquina deve ser usada no tratamento do Covid. Assim, a despeito disso, o governo deles nunca, de fato, colocou publicamente argumentos e evidências racionais que mostrassem que a cloroquina era benéfica para o Covid. Então, essa coisa da entrada para o OCDE é meio uma cloroquina das relações internacionais. É claro que estou falando ironicamente, mas assim, tem um pouco disso, você entende o que eu quero dizer? A falta de uma conversa racional de justificação com a sociedade brasileira. A falta agora, a diminuição desse apoio norte-americano à entrada do Brasil na OCDE, na visão do senhor, pode nem ser tão ruim assim. Agora, então, eu gostaria de falar, na sua avaliação, como deve ser essa relação entre o governo brasileiro, Bolsonaro, o governo eleito a partir de 2021, nas atuais circunstâncias, de um governo Joe Biden. Pode ser que o Brasil se torne, inclusive, menos alinhado, portanto, menos subserviente, pelo que o senhor está dizendo, com mais capacidade de negociação? Pode não ser tão ruim assim? Eu acho que não, acho que é a pior possível, porque é uma coisa... Veja bem, uma coisa é, por exemplo, quando você tinha tentativas não, na verdade, um projeto de política externa, que nem teve o Celso Amorim, do Brasil ganhar representatividade no âmbito externo, entre os países do Sul, entre os países da América do Sul, no Cone Sul, ou seja, construir bottom-up, ou seja, de baixo para cima, né, a importância geopolítica brasileira. Então, construir isso de uma maneira progressiva e realista.
né? Outra coisa é você fazer, como eu acho que o Bolsonaro está fazendo, um processo de aderência a um sujeito do Trump, que é um cara que só não é pária internacional porque é presidente dos Estados Unidos, veja bem, mas que já brigou com a maioria dos presidentes e chefes executivos da Europa, criou problemas com o chefe executivo do México e do Canadá, entendeu? Assim, é um sujeito que a sua ficha corrida de relações internacionais, né, é péssima. É muito ruim. Aí eu acho o seguinte, o Brasil, ao fazer essa adesão à personalidade do Trump, né, inclusive desagradando os interesses dos próprios democratas, que é serem reconhecidos como tal e receberem do Brasil, no mínimo, um tratamento pragmático, né? Eu acho que é o mínimo que os democratas esperam do Brasil. Não, eles não recebem isso. Então, o Bolsonaro, na verdade, se adotar uma política que continuar dessa maneira, né, independente em relação aos Estados Unidos, assim, ele vai tender a se isolar muito no cenário internacional, porque a Europa já quer colocar sanções comerciais ao Brasil devido ao problema ambiental, que aí, né, provavelmente sem entrar nessa seara, mas já estou adiantando. Biden já avisou que vai entrar com a questão ambiental, é fortíssima. O primeiro discurso do presidente eleito já foi dizendo: nós vamos voltar aos organismos multilaterais, voltar a dar força a isso, nós vamos voltar a falar da questão ambiental como uma prioridade. Nesse cenário, o Brasil, que foi muito criticado, especialmente em 2020, quando a gente assistiu a índices recordes, né, recordes de queimada nos nossos biomas, o Brasil fica mais isolado, mais pressionado? E não só por isso, mas também na América do Sul, por exemplo, você tem agora vários países que estão de novo virando para governos de centro-esquerda. Né? Argentina, Bolívia, o Chile está para um processo agora também de ir mais à esquerda. O Brasil, com essa política malucada de centro-direita. A Argentina, diga-se de passagem, teve um governo que foi mais à direita, como o do Macri, mas em momento algum teve esse comportamento enlouquecido como o do Bolsonaro. A Argentina hoje vive uma situação econômica muito difícil, não é, professor? Sim, mas desafiando ainda a nossa política externa e regional num cenário em que eles estão com muitas dificuldades de manter a economia estruturada. O Brasil está bem economicamente? Não, mas o senhor acha que está igual à Argentina? Não sei, não tem elementos para dizer se está igual à Argentina ou não. Você acha que o Brasil está melhor que a Argentina? Não, eu acho que a gente ainda não está vivendo a situação de caos e aperto econômico, de intervenção sobre a economia para tentar dar o rumo ali para a coisa. Eu não sou nenhuma avaliação, não. O senhor é o nosso entrevistado. Eu estou fazendo análise política, não estou fazendo análise econômica. É possível dissociar uma coisa da outra? Claramente, claramente é possível dissociar. Os países têm relações externas com os outros, não é? A despeito, ou em grande medida, apesar da economia estar indo bem ou mal. Eles continuam tendo relações. O Brasil continua tendo uma pauta extensíssima comercial com a Argentina, uma pauta cultural, não é? Uma pauta política. Então, eu só estou falando isso, que na verdade, assim, mesmo regionalmente, o governo Bolsonaro está se isolando também. Você está dizendo que as relações do ponto de vista comercial, cultural, continuam. Essas relações políticas, então, nos prejudicam em que medida? Na medida que, por exemplo, os países tendem a fazer esforços multilaterais, né, que deixam o Brasil de fora. Que sejam acordos comerciais, né, que sejam acordos mais importantes comerciais, acordos financeiros como bancos de desenvolvimento, que estavam sendo gestados antes e pararam de ser gestados depois, né, com o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. Então, eu acho que assim, a União Sul-Sul, que era uma coisa que estava sendo gestada, também se quebrou, o Brasil virou um certo pária do Sul-Sul. Eu acho que tem várias agendas aí multilaterais que foram abandonadas pelo Brasil, né, para nosso prejuízo. Mas minha última pergunta, o programa vai se aproximando do finalzinho, voltando para aquele cenário atual, a chegada do presidente republicano eleito, Joe Biden, pode mudar essa agenda agora, pode transformar a agenda, pode pressionar a uma guinada, existe chance de uma guinada na política externa brasileira? E, já que o senhor mencionou o continente
né, ou a América Latina e o cenário que se envolve aí ao redor, como é que essa chegada pode mexer as pedras nesse tabuleiro? Eu acho que, assim, não vai mexer as pedras a ponto de mudar a política doméstica brasileira, ou seja, os posicionamentos que o Bolsonaro tem domesticamente. Eu acho que vai pôr alguma pressão no tocante à política ambiental do Bolsonaro, que vai ficar mais difícil de ser sustentada, como foi levado até agora, né? A revelia das pressões internacionais. Se há uma coisa em que a política externa pode, de fato, produzir mudança doméstica, eu acho que é na política ambiental. Agora, fora disso, não vejo muita diferença, entendeu? Interesses comerciais, interesses industriais e todos os mais, esses sobrevivem a essas coisas, entendeu? Porque, assim, existe uma coisa de... Existe, eu acho que um movimento de manutenção de interesses que estão acima um pouco dessa coisa de batalha ideológica, né? Então, isso daí tende a sobreviver com os democratas também, né? Agora, a questão ambiental, aí o problema é que a questão ambiental, essa sim pode ter consequências negativas para a pauta comercial, pode ter uma retroalimentação, mas não que os Estados Unidos, entendeu, vão, por exemplo, criar problemas comerciais com o Brasil imediatamente só porque o Bolsonaro, por exemplo, apoiou o Trump em retaliação, entendeu? O presidente Donald Trump fez muitas críticas à imprensa, aliás, uma característica também do presidente Jair Bolsonaro nesse cenário de cobertura política eleitoral. O senhor é coordenador do Manchetômetro, que, bem ou mal, está ali medindo como a cobertura, como os veículos cobrem os assuntos, em que medida dão prioridades para uma ou outra agenda. Queria saber se o senhor já tem a análise do que foi esse processo eleitoral norte-americano dentro da mídia brasileira. Você já pode adiantar alguma coisa para a gente? A gente não fez ainda uma totalização sobre a cobertura da eleição americana na mídia brasileira. Agora, eu posso te assim, dizer de cara que foi a eleição que recebeu a maior cobertura da história, eu acho, pela mídia brasileira. É impressionante como a mídia brasileira cobriu a eleição americana, eu acho que de uma maneira até exagerada, porque está ocorrendo atualmente no Brasil um processo de eleição municipal, e eu acho que os eleitores estão precisando de informações sobre os pleitos municipais, sobre os candidatos. Com a pandemia, as campanhas de rua, a campanha tradicional está muito prejudicada, e os eleitores eu acho que estão muito carentes de boa informação sobre as eleições municipais, mas a grande mídia brasileira realmente se nega, ou seja, faz um serviço muito ruim de informar os eleitores sobre a questão municipal. Muito mais importante, a meu ver, do que a eleição americana, que foi coberta ad nauseam. Para você ter uma ideia, né, os Estados Unidos a contagem de votos ficou parada, eu acho, 3 dias, em 253 para o Biden, 214 para o Trump, e os caras ficavam meme na internet, horas, isso, né? ficavam horas na tela. Eu acompanhei muito pelos canais a cabo, principalmente os canais a cabo, isso é pior ainda, né? Ficavam horas com aqueles sem ter o que falar, sem ter pauta praticamente, entendeu? E a que o senhor deve isso? Na sua avaliação, isso foi um exagero, o senhor disse aí da mídia brasileira. Por que esse exagero e em que ele estaria baseado? Eu acho que a mídia brasileira é muito ruim, né? A qualidade do jornalismo brasileiro é muito ruim. E ela é muito concentrada em pequenos grupos. Esses grupos são muito ideológicos, eles politizam demais a cobertura, né? Então, por exemplo, a Rede Globo tradicionalmente é muito lambe-botas dos Estados Unidos. Então, se você vê a cobertura do Globo News, por exemplo, os Estados Unidos, é o tempo todo os Estados Unidos, tudo que ocorre nos Estados Unidos precisa ser noticiado, tal. Tem uma coisa de uma centralidade simbólica dos Estados Unidos para a cobertura da Rede Globo, assim, impressionante, que se manifesta no Globo News, se manifesta no Fantástico também, né? É só você fazer uma análise semiótica daqueles clipes que a Globo News toca quando está falando de fatos internacionais, só aparece o presidente dos Estados Unidos, basicamente. O senhor diz que isso foi uma característica dos meios como um todo, ou não? Bom, então, agora, por exemplo, na news, coisa de notícias na TV a cabo, entrou a CNN, que é americana. Essa é bastante também assim, tem uma coisa de Estados Unidos, tem muito, na verdade, conteúdo que eles pegam dos Estados Unidos e reproduzem, inclusive naturalmente, porque para eles sai mais barato, eu acho. Mas também é bem estadunidocêntrica, eu acho. Fora isso, o que mais? Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo,
assim, o Estadão nem acompanha direito, quer dizer, a gente estuda, mas eu não acompanho com uma lupa, não. A Folha de São Paulo tem uma, assim, mas é uma postura, eu acho que no geral, que é uma postura compartilhada pelas classes médias altas no Brasil, compartilhada por exemplo, partido como o PSDB, que foi um partido que foi muito próximo da mídia, que é um certo endeusamento dos Estados Unidos, entendeu? Uma certa posição. Fernando Henrique tem essa posição, é uma posição até acadêmica dele, né? A coisa do movimento associado, do desenvolvimento associado, que é uma ideia de que o Brasil tem que colar nos Estados Unidos e usar os Estados Unidos de alguma maneira um grande espelho no qual a gente deve se mirar como exemplo, né? É uma posição política, eu acho que isso faz parte da posição política da mídia e transparece nesses momentos. Eu já tinha falado que o nosso programa estava chegando ao fim, mas a gente continua se estendendo aqui, então vou pedir uma última perguntinha, mas aí super jogo rápido para a gente fechar o programa, professor. Se eu tivesse que fazer hoje, dar um prognóstico em relação ao nosso cenário para 2021 e um conselho para classe política, o Congresso brasileiro, já que o senhor também é do Observatório do Legislativo Brasileiro, e é o Legislativo, especialmente o Senado, a casa que tem a Comissão de Relações Exteriores e rege sobre política internacional, comércio exterior, enfim, acordos de segurança nacional. Que seria essa síntese da nossa conversa de hoje para essa classe política? Eu acho que para a classe política, assim, 2021, eu pensei que você fosse perguntar de 2022 da eleição, mas acho que 2021 vai ser um ano muito, muito, muito ruim para quase todo mundo, inclusive para a classe política, porque eu acho que, ainda mais no nível federal, né, o governo federal está preso, né, entre dois polos. Um é a necessidade premente que a sociedade tem, cada vez maior devido a essa pandemia, de programas sociais que atendam a marginalização, que evitem a marginalização de dezenas de milhões de brasileiros, né? E, por outro, um orçamento público que está minguando por causa da crise econômica, devido à falta de iniciativa do governo, eu acho, de fazer a economia rodar, porque a agenda neoliberal do ministro Paulo Guedes, como vinha antes já do ministro Michel Temer, é uma agenda que não produz crescimento econômico. Então, em momentos de crise política, por mais que a gente não ouça isso na mídia também, não existe exemplo de país em crise política que se levantou da crise política com corte de gasto público. Isso é um caso que não existe simplesmente na humanidade. Então, desse jeito, a gente não vai sair da crise. Então, a gente vai continuar com um rombo nas contas públicas e uma necessidade crescente de políticas sociais. Isso, qualquer político sabe que é assim, a pior condição possível para você ser político, para você fazer alguma coisa que seja reconhecida eleitoralmente, que lhe renda a possibilidade de reeleição. Professor, muito obrigada por essa conversa. Conversamos com o professor doutor em Ciências Políticas, João Feres, que é coordenador do Manchetômetro, que eu mencionei aqui, e do Observatório do Legislativo Brasileiro, e a gente conversou sobre o impacto das eleições nos Estados Unidos, sobre a agenda, sobre a política externa brasileira. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Você já sabe, se quiser rever esse programa ou qualquer outro da TV Senado, está tudo na internet, olha aí, senado.leg.br/TV, nosso endereço aparece aí para você na sua tela. Se preferir também pode procurar lá no YouTube a TV Senado, youtube.com/TV Senado, e aproveita para deixar seu like, ativar o sininho, enfim, todas essas ferramentas de participação que é para você acompanhar nossos programas de perto e saber tudo o que está acontecendo por aqui. Tchau mais uma vez, até a próxima.